Tem uma coisa que paralisa muito as mulheres quando vêm trabalhar no digital, que são suas crenças limitantes, os padrões repetitivos que elas viram na família delas. Como era o dinheiro, como era tratado o dinheiro, como a família lidava com isso, as necessidades que passaram, a forma que o pai tratava a mãe, a forma que a mãe lidava com o dinheiro, sempre precisando ali esperar que outra pessoa desse a ela, porque ela não podia trabalhar, ou ela trabalhava, mas nunca sobrava. Enfim, tem aqui uma imensidão de exemplos que trazem sim crenças, padrões, feridas emocionais para os nossos dias de hoje como adultas. Mas são crenças que não são nossas, foram herdadas, foram adquiridas e que a gente pode sim desvincular essas crenças da nossa pessoa. E como a gente sabe que tem essas crenças? Existe uma situação de que o nosso inconsciente manda na gente. O nosso inconsciente não é que ele manda. Por quê? Você jura que está fazendo uma escolha consciente. Eu decido fazer uma tatuagem em um determinado ponto do meu corpo, em uma determinada época, e eu juro que eu tomei essa decisão sozinha, sendo que essa decisão foi tomada pelo meu inconsciente. A parte que foi escolhida do corpo, o desenho que foi escolhido, se vai ter cor ou não vai ter cor, tudo isso foi escolhido do meu inconsciente através do que ele precisava comunicar e das coisas que ele carrega. Mas na nossa inocência a gente jura que escolheu, sendo que a gente não escolheu. O nosso inconsciente escolhe e dá e traz justificativas racionais para a gente fazer aquilo, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que a gente consegue detectar as crenças, os padrões repetitivos, as crenças limitantes, as dores emocionais através dos nossos comportamentos. Então, se você é uma empreendedora, você já fez, seja sua faculdade, seja um curso, ou o que você faz, você já tem entendimento sobre aquilo, que outras pessoas, você olha assim e fala assim, nossa, outras pessoas têm menos conhecimento que eu e está fazendo dinheiro, porque eu não estou. Porque você não acredita no seu potencial, você não consegue enxergar o seu valor como profissional. E muitas vezes isso vem quando já vem da vida pessoal, né? Porque da vida pessoal para a vida profissional é uma extensão. O seu negócio é uma extensão sua. Então, se você na vida pessoal você não tem, não vê tanto valor assim na sua fala, no seu posicionamento, na forma que você é vista, isso vai impactar o seu profissional. Se você tem crença limitante sobre dinheiro, tem a crença tem a ferida da escassez, do abandono, você sempre vai se sentir abandonada por clientes, você sempre vai se sentir na escassez, que o dinheiro chega e não fica, porque de forma inconsciente você vai criar uma situação para aquele dinheiro precisar sair. E, gente, quando eu falo de forma inconsciente, vocês precisam entender que o inconsciente ele trabalha junto com o nosso lado energético. Então, se o meu inconsciente sabe que eu só posso, que eu sobrevivo há muito tempo na escassez e tem dinheiro na minha conta, ele vai ficar gerando aquele sentimento de escassez e energeticamente vai sim surgir uma situação de que alguma coisa vai acontecer e aquele dinheiro vai precisar ser gasto. Então, quando você olha assim, tô no digital, tô tentando, tô fazendo minha parte aqui, mas não tá dando certo, é porque não é para mim. Não, não é que não é para você. É porque tem esses bloqueios. Tem uma estrutura invisível que a gente tenta construir o nosso império ali de forma sólida em cima de uma estrutura que visivelmente, a estrutura visível está até estável, às vezes. Às vezes está estável. Mas a estrutura invisível está totalmente instável, rachada, xoxa, capenga, caindo. E que estrutura base é essa? Invisível.
lado espiritual, mental, energético, magnetismo, poder pessoal, como a gente se vê. Tem vários pilares essa base. Vou olhar aqui para minha colinha para não ter que ficar botando pausa e voltando. Então, isso vai trazer para você dificuldade de concluir as coisas. Você vai começar a fazer uma coisa e vai parar. Porque do jeito que a gente faz uma coisa na nossa vida, a gente faz as outras. Quando você começa a alinhar uma coisa, você vai alinhar as outras. Se você diz que vai começar alguma coisa por você, tal dia e você começa, você vai fazer isso nas outras áreas da sua vida, porque assim como é o micro, é o macro. E a forma que o nosso inconsciente tem de nos manter seguro é muitas vezes nos sabotando. Então, por que esse bloqueio aparece? Se você já tentou alguma coisa na sua vida, independente da idade, e deu errado, você tende a começar e não terminar porque tem medo de que dê errado. Para outras pessoas, tende a parar porque tem medo que dê certo. Se você começa no digital, é um exemplo muito claro por aí. Você começa no digital e você começa a fazer, a produzir conteúdo, começa a chegar cliente, você para. Aí não é o medo de dar errado, porque já está dando certo. O seu medo é que dê muito certo. Porque se você dando muito certo, quem vai se afastar de você? Quem não vai mais poder te ajudar porque você não vai precisar? Ou quem você vai ter que ajudar porque você vai ter condições, você vai se sentindo obrigada a ajudar essa pessoa? Então, são mais de um ponto para analisar aqui. Tem o medo que você tem que dê errado, que é porque você está começando e ainda não conseguiu nenhum cliente, e tem o medo de dar certo. Você já está dando certo, já está começando ali, mas você tem medo de que dê tão certo que as pessoas se afastem. Ou que você não precise mais de uma pessoa, e como aquela pessoa vai entender isso. Outro ponto, quando você tem essa crença de escassez, entre outras, tá? Você vai ter desequilíbrio no dar e receber. O dar e receber é quando você cobra um valor X, você cobra R$ 100, digamos, por um atendimento, mas você dá a sua alma praticamente para o cliente. Sendo que ele só quer que você resolva o problema dele. Ah, você vai fazer um infoproduto, coloca uns 300 bônus. Porque você precisa desesperadamente que o cliente veja valor no seu trabalho. Porque você acha que para ter valor você tem que dar, assim, entregar muito de você. Sendo que, na verdade, você só precisa entregar a solução que o cliente quer, de uma forma bem feita. E não entregar até a sua alma. Quando você tem esse desequilíbrio de dar e receber, você vai cobrar pouco, vai entregar muito, vai ficar cansada porque está trabalhando muito e não está conseguindo dar conta, vai ficar frustrada porque não está conseguindo pagar as contas. E esse desequilíbrio desequilibra a sua prosperidade, a sua energia, a sua vontade de produzir, vontade de vender. Desequilibra a sua vida pessoal, financeira, amorosa, porque você é uma só com com várias vidas, né, para administrar. E esse bloqueio é muito complicado, porque ele vai, além de te bloquear, vai trazer pessoas na mesma energia de escassez, de que vai pagar esses R$ 100, mas vai achar caro e vai dizer, não, ela tem que fazer, e você vai fazer o máximo por esse cliente, mesmo assim ele não vai ver valor, porque a energia que você está transmitindo para ele é de escassez. Então, por mais que você dê, ele também está vibrando na escassez, então você vai estar doando o seu máximo e ele vai estar achando que é o seu mínimo, porque para ele é tão escasso que ele está vendo que pagou muito de R$ 100. E essa balança fica sempre desequilibrando e prejudicando todo mundo. E isso tudo vem para o caos financeiro, que vai sim trazer um caos financeiro para você e vai te deixar desanimado, e às vezes você desiste justamente por causa disso. Esse é um dos pontos que as pessoas começam cobrando muito pouco, doando muito, achando que assim vão fazer dinheiro e vão conseguir sobreviver no digital. E acaba quebrando a cara justamente por causa disso. E deveria cobrar o justo e não o mínimo, e não viver nesse caos de escassez o tempo todo no desespero. Até porque esse desespero passa para o seu consulente de forma energética e ele vai perceber que você está desesperada. O cliente
E o cliente, ele não compra de pessoa escassa. Quem vai comprar de uma pessoa que emana escassez é uma que está vibrando na escassez, porque elas vão se conectar pela energia dessa escassez. Um cliente que é próspero ou que está determinado a ser uma pessoa próspera e está procurando um profissional para algum serviço, ele vai se conectar com pessoas que emanam prosperidade. Então, que cobra o justo, entrega um trabalho bom e que vai solucionar o problema dele. E esse cliente não vai querer que você venda a alma. Ele vai ver que você trabalha bem, vai pagar o justo e vai colocar o que você vai fazer, o que você vai oferecer para ele, vai colocar em prática. E vai ter resultado. Quando ela não coloca em prática, ela vai dizer assim: ah, tá vendo? Sabia. Por isso que eu achei muito caro, porque não deu resultado. Não, é porque ela tá numa vibração de escassez tão terrível que ela quer sugar tudo de você e mesmo assim não colocar em prática e ainda colocar a culpa em você, porque ela não fez o básico que era para ela fazer. A parte que era para ela fazer, ela não fez. Então ela vibra na escassez e quer puxar também o máximo que ela puder. Mas quando é um cliente que é próspero, ele vai fazer a parte dele, ele vai pagar, e se ele não fizer a parte dele, ele vai admitir. Ela é uma boa profissional, agora eu não coloquei em prática. Tem esse detalhe também do cliente que é mais próspero, ou que quer estar ali determinado a ser próspero na vida dele. E como é que dá para resolver isso agora, né? Porque eu trouxe aqui os pontos para você analisar, agora vamos para as soluções. Eu sou Janaína Soares, sou mentora holística e eu consigo te ajudar nessa parte porque a gente consegue identificar através do tarô quais são as suas crenças, quais são os seus bloqueios. Gente, é incrível como a gente consegue identificar. Só que eu não sou só taróloga, eu trabalho com tarô, numerologia, psicanálise e reprogramação mental. Por isso que eu consigo também analisar tão mais fácil quando você tem um bloqueio e quando você tem aí uma crença limitante, quando você tem um padrão familiar que está trazendo aí, né, repetitivo para a sua vida. E isso eu consigo te ajudar de uma forma mais ampla. O primeiro contato sempre é bom que a gente faça uma tiragem para saber como é que dá para começar a resolver isso. E tem os protocolos, tem a mentoria, tem as consultorias, tem as consultas que dá para a gente fazer para ir resolvendo esse problema. Em maio desse ano, 2026, eu vou começar um novo projeto que se chama Egrégora, que é um grupo de acompanhamento de pessoas que não conseguem dar o primeiro passo ou continuar depois do primeiro passo sozinhas. Então vai ser assim, um produto, não é um produto, é um grupo de acompanhamento que vai durar algumas semanas, eu e você, dentro desse grupo, a gente conversando, eu mandando mensagens diariamente para você, para fazer você para começar a solucionar um ponto específico, né? Porque não dá para solucionar todos. Mas a gente vai ver o bloqueio, a crença, o padrão repetitivo que mais está te bloqueando e vai resolvendo ele durante esses 2 meses. E depois você vai ter acesso a vários conteúdos para fortificar, fortalecer essa sua jornada e você vai ter acesso a essa plataforma durante um ano. Mas o acompanhamento mesmo vai ser por 2 meses, por um valor assim, bem como é o primeiro grupo, vai ser um valor bem acessível. E se você quer mais informações, eu vou deixar tudo aqui na descrição, o link para você falar comigo, que eu posso te explicar. Mas se você quer para ontem, porque isso vai ser a partir de maio de 2026, dia primeiro. Mas se você quer para ontem, me chama aqui que a gente já começa a resolver através de consulta, com a consulta do tarô, a gente faz ali, vê os principais pontos e eu te dou o encaminhamento que você já pode fazer, tá bom? Um cheiro para vocês. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal e até a próxima.